Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. À medida que você for encontrando o texto bíblico, se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus que é santa. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 21. Vamos provar o quão real é tua presença, Deus. Vamos provar. Os que acharam, digo, muito obrigado, meu Senhor. Em um tempo onde as pessoas, em alguns países, precisam contrabandear Bíblia, conta o pastor Josué Erion, da Igreja Batista da Floresta. Ele foi contrabandista de Bíblia durante muitos anos na Rússia. E ele falou que uma vez ele entregou uma Bíblia para uma mulher, e ela pegou a Bíblia, e ela abraçou a Bíblia, e ela começou a chorar, e ela abraçava com muita força, e ali ia tremendo, e ela falava assim: ai, que saudade da minha Bíblia, há 20 anos Stalin tirou ela de mim, ai, que saudade. E ela chorava por poder ter acesso à Bíblia. Nós no Brasil temos o privilégio, querido, enquanto temos tempo, comamos a palavra de Deus. A gente não sabe o que nos reserva o futuro. Ame a sua Bíblia. Ame. De que adianta ter uma coletânea de Bíblia na estante para status cristão e não ler? Ame a sua Bíblia. Amar a Bíblia não é não deixar ter poeira nela. Amar a Bíblia é lê-la, é degustá-la, é devorá-la. Ame a sua Bíblia. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e para que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia e o apertava. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que há 12 anos vinha sofrendo de fluxo de sangue, de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído virtude, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Seus discípulos lhe respondem, aliás: vês a multidão aglomerada ao teu redor, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, diga, enquanto Jesus falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, acabou, não tem mais jeito. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Diga para o teu irmão assim: não tenha medo, tenha fé. Diga isso para 3 pessoas: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. A Bíblia fala que aquele que tem medo não foi aperfeiçoado em amor. Continuando, versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo.
a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E não deixou ninguém segui-lo, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão direita, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor Deus da glória, precisamos, Deus, da palavra que sai da sua boca. Palavras de sabedoria humana. Eu sempre faço essa oração não como um ritual, mas é para me lembrar que eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada que seja transformador na vida das pessoas. Mas a palavra que vem da sua boca, essa transforma, Deus, de dentro para fora. E quando há transformação, os frutos evidenciam a veracidade da transformação. Por isso, Deus, transforma-nos pela revelação da sua palavra rema entre nós. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Existe um ditado popular, que diz que: diga-me com quem andas e lhe direi quem és. Aí tem um outro mais feio, que é: quem anda com porco, farelo come. Que, deixando mais popular, é a mesma coisa que quem anda com porco, come farelo. E eu quero, nessa noite, dizer para você: nós estamos no ano da maturidade, e o Espírito Santo tem nos confrontado a vivermos uma vida de integridade. O Espírito Santo tem nos confrontado a restaurar altares derrubados pelo pecado ao longo do caminho. Então eu entendo que, faltando apenas 3 meses para terminar um ano, nós estamos correndo contra o tempo em um multirão para restaurar os nossos altares. Fala assim para o teu irmão: até o dia 31 de dezembro, se você quiser trabalhar com fé, os seus altares estarão restaurados. Diga-se: Senhor, me ajuda a restaurar os meus altares. E eu queria nessa noite falar com você sobre maturidade. Eu quero começar dizendo que maturidade é saber com quem você pode contar no dia mau. Maturidade é saber com quem você pode contar no dia mau. Essa parte do texto fala que quando Jesus chega a outra margem, tinha uma multidão ao redor dele, quando ele estava ainda na beira do mar. Então chegou um dos dirigentes da sinagoga, Jairo. A filha de Jairo estava doente, em um estágio avançado, e ele sabia que Jesus estava para chegar por ali. E no minuto que Jesus chega, a Bíblia diz que esse homem, ele já chega chegando. Ele já chega se lançando, ele já chega se prostrando, e ele fala: Senhor, minha filha está muito doente, por favor, venha até minha casa, coloque a sua mão sobre ela para que ela seja curada e viva. Ele sabia que Jesus tinha exatamente o que ele precisava. Ele não foi atrás de nenhuma outra pessoa. No dia mau, Jairo foi assertivo. Quem você recorre no dia mau? Minha primeira pergunta nessa noite. Como crentes em Jesus, nós conhecemos tantos textos bíblicos de dependência que falam: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós conhecemos o texto de Josafá com o seu exército diante de uma possível morte. E eles declaram: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. A gente tem declarações poéticas e verdadeiras do rei Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor,
de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. E a minha ausência de medo vem do fato de saber que o Senhor está comigo. Na teoria tudo é lindo, mas e quando no meio da jornada a gente vai andando e a gente dá de cara com o pórtico de entrada? Bem-vindo, vale da sombra da morte. E você olha para um lado e para o outro, para trás não dá para voltar, não tem direita e não tem esquerda, e você entende que há caminho da glória. Eventualmente você vai passar por vales da sombra da morte. Nesse momento a quem você recorre? Todos nós, um dia ou outro, lidamos com lutas, com circunstâncias, com desesperos. Quem nunca visitou um lugar chamado fundo do poço? Quem nunca esteve em um lugar que se apresentou para você como muito prazer? Meu nome é fim da linha. Todos nós tivemos o desprazer de encontrar esses senhores mal amados, fundo do poço, fim da linha, deserto, vales, morte, escuridão. Jairo sabia com quem ele podia contar, e ele foi assertivo. Observa que, enquanto ele estava a caminho da sua casa, sua filha morreu. A filha dele só sobreviveu, ela só ressuscitou, porque ele tinha buscado a ajuda certa. Se ele tivesse ido a qualquer outro lugar, a filha dele teria morrido. Havia um tempo determinado de vida para aquela menina. E se quem estivesse com ele não fosse Jesus, a morte teria vencido. Quando você estiver vivendo minutos que antecedem mortes em algumas áreas da sua vida, quem estará contigo na hora que alguma área da sua vida morrer? Se for Jesus, tudo ótimo. Ainda que morra, ele ressuscitará. Mas e se não for Jesus? E Jesus vai, e a caminho vem uma mulher que há muitos anos sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento. E ela toca em Jesus e ela é curada. Só que hoje eu não quero me deter nessa mulher. O meu foco é outro. E Jesus, ele resolve a situação, ele descobre quem que tinha tocado nele, e ele está dialogando com a mulher quando ele diz: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ainda falava, a má notícia chega. Às vezes a má notícia chega enquanto Jesus ainda está falando. Gente, é fácil entender a má notícia chegando quando é o pastor Ângelo falando. É fácil entender a má notícia chegando quando é o Patrício falando, quando é o homem falando. Mas enquanto Jesus falava, a má notícia chega. Isso é um daqueles casos clássicos que dá um nó na cabeça de qualquer pessoa. Mas eu estava na presença de Deus, eu estava andando com Ele. Como pode minha filha ter morrido? Eu deveria ter tomado essa decisão antes. Talvez se eu tivesse me posicionado antes. Talvez se eu tivesse recorrido a Jesus antes. Meu Deus! E a gente entra em condenação. E um quadro que na mão de Jesus seria irreversível se perde, porque a gente entra em condenação e abandona o processo. Jesus estava a caminho com Jairo. Se Jesus está a caminho com você, querido, não importa quais as más notícias que interromperão essa jornada, tudo ficará bem. Diga assim para quem está ao seu lado: se Jesus estiver contigo no caminho, ainda que a má notícia chegue, tudo ficará bem. E disseram para ele, além de dar a notícia, se meteram num negócio que eles não tinham nada a ver. Observem bem, o que eles deveriam falar? Sua filha morreu. Simples. Mas aí entram os conselheiros. Sua filha morreu. Não incomoda mais Jesus. Talvez alguém te disse: para de orar, para de lutar, para de perseverar. Talvez alguém se posicione como a esposa de Jó para te dizer: cadê a tua dignidade?
Você não merece viver assim. Aquela mulher amava o seu marido ao contrário do que algumas pessoas pensam. Mas ela olhava para o estado dele e ela entendia que a morte para ele era um benefício muito maior do que a vida. O marido que ela amava estava sofrendo. E ela disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele, do meio das cinzas, ele declara: o meu Redentor vive. Não importa se meus filhos morreram, não importa se minha filha morreu, não importa se o dinheiro morreu, não importa se os negócios morreram, enquanto o meu Redentor estiver vivo, há uma esperança para mim. E a Bíblia diz que Jesus desconsidera o que aquele povo está falando, e não fazendo caso do que eles disseram. É como se Jesus não tivesse ouvido aquilo. Ele vira para Jairo e fala: não tenha medo, então somente creia. Ah, irmãos, se você pudesse entender que no dia mau, Jesus está desconsiderando todas as más notícias que você... No dia mau, sabe o que Jesus vê? O poder dele. Jesus não vê a sua dificuldade, Ele não vê o teu fracasso, Ele não vê a tua miséria, Ele não vê a tua dor. Quando Ele olha para você, Ele vê o que Ele pode fazer. Jesus nunca se desespera. E Ele vira para Jairo e fala: não tenha medo, então somente creia. Como não ter medo? Minha filha morreu. E agora aqui é uma coisa interessante. Eu falei que maturidade é saber a quem recorrer no dia mau. Amém? Diga assim para quem está ao seu lado: maturidade é saber a quem recorrer no dia mau. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Eu quero te dizer uma segunda verdade sobre maturidade nessa noite. Maturidade é saber com quem você anda. Diga para quem está ao seu lado assim: com quem você tem andado? E eu já tinha lido esse texto inúmeras vezes, e eu fiquei assim: por que só os três? Por que só os três? O fato é que Pedro, Tiago e João eram os três discípulos mais íntimos de Jesus. Em dias de grandes batalhas, você só pode entrar em batalha com aqueles que são íntimos, mas existia alguma característica especial. Se você observar, Tiago e João, esse João foi aquele que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas e ainda escreveu o Apocalipse. Ele e seu irmão Tiago, eles eram chamados por Jesus de filhos do trovão. Do trovão, lembrei agora daquela pregação que a gente ouve. Filhos do trovão. Esses dois foram aqueles que no dia que o povo estava com o coração duro, viraram para Jesus e falaram assim: olha o perfil dos caras. O Senhor quer que a gente ore agora para esse povo tudo morrer? Os caras eram nesse nível. Esses dois foram os mesmos que falaram: Senhor, quando o Senhor chegar no céu, ladinho direito lá, separa pra gente. Eles eram ousados, irmãos. Eles se destacavam dos demais. O João, ao longo do caminho, ele foi conhecido também como discípulo amado. Mas isso foi ao longo do caminho, porque João, ele era um cara ousado, era um cara fatalista. Não, vamos orar e vamos matar. Não, se é para ir para o céu, eu quero estar logo do lado do mestre. Pedro corta a orelha de soldado. Pedro pede para andar sobre as águas. Observa que no meio dos discípulos, eles se destacavam, porque de todos os demais, eles eram os mais audaciosos. Os mais audaciosos. Pedro era impulsivo, se mostrou corajoso ao pregar sobre Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago era ambicioso, crítico, mas profundamente comprometido com Jesus. João se tornou o discípulo amoroso, eles eram audaciosos. Você tem que saber com quem você anda. E Jesus, quando ele segue viagem, ele não permite, ele não deixa nenhum outro discípulo ir, a não ser os 3 mais
ousados, a não ser os 3 mais íntimos. E eles eram mais íntimos porque eles eram mais ousados em fé. E aqui era uma batalha que a única ferramenta nessa batalha envolvida era a fé. Com quem você anda? Com quem você anda? A gente tem que saber filtrar, querido. Uma coisa, por exemplo, Jesus estava com todo mundo, mas ele selecionava com quem ele andava. Percebe a diferença? Nós precisamos ser tão acessíveis quanto seletivos. A gente precisa entender isso. Como cristãos, nós somos acessíveis a todos. Mas a gente precisa saber selecionar quem anda com a gente. Porque na intimidade, a exposição de quem nós somos. Na intimidade, existe um ambiente de influência mútua. Se você anda com pessoas que não têm algo de Deus para te influenciar no dia mal, pode ter certeza, essas pessoas serão um peso morto determinante para a sua morte. Se você anda em um ambiente íntimo com pessoas que não compartilham da mesma fé, elas provavelmente dificultarão o fato de você ter uma visão espiritual no dia mal. Porque elas trarão uma interpretação humana da sua dificuldade. Você anda com uma pessoa que compartilha da mesma fé, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você está passando por um problema na vida, um problema no casamento, um problema de saúde, um problema nas finanças. E essa pessoa vai dizer, não desiste não. Parte para cima, dobra o seu joelho, vão entrar em propósito contigo. Lembra do que a Bíblia diz, lembra de quantas vezes o Senhor te livrou, e essa pessoa vai ajudar você a se agigantar, vai ajudar você a andar sobre as águas, vai ajudar você a ficar firme em Jesus. Mas às vezes uma pessoa no nível natural, querendo te ajudar, te desvia do seu propósito. Porque vai dizer, pega um dinheiro emprestado, não tem mal nenhum nisso, resolve o teu problema. Larga essa desgraça do seu marido, seu casamento te atrasa, você é um sucesso, você não precisa disso. Fecha a tua empresa, mas você sabe que foi Deus que te deu. Mas essa pessoa não entende esse negócio de que Deus deu, acha tudo muito bonito, mas isso não é uma verdade na vida dela. Então, querido, a gente fica no meio da multidão, a gente ama a multidão, mas a gente seleciona aqueles que a gente anda num ambiente de intimidade. A gente vive no meio da multidão, mas a gente seleciona aqueles que nos aconselham. A gente anda numa multidão, mas a gente seleciona aqueles que nos dão direção. Por isso que Jesus não deixa ninguém mais ir com ele, a não ser aqueles com quem ele sabia que nessa causa ele podia contar. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus encontra o que, irmãos? Um alvoroço. Diga alvoroço. Gente chorando, gente se lamentando. Então Jesus entra no meio do alvoroço. Talvez você está falando assim, sabe quando a visita chega na sua casa? No Brasil isso é muito comum, nós temos o mau costume de chegar na casa das pessoas sem agendar. Eu me esforço ao máximo para não fazer isso, muito raramente eu faço. A gente chega na casa da pessoa sem avisar e pega a pessoa no dia de faxina. Você nunca imagina que a pessoa faça faxina na quarta-feira à tarde. Você vai na quarta-feira à tarde, faxina. E a pessoa fica constrangida e a mulher não sabe onde enfiar a cara. E ela fala assim, olha, não repara a bagunça não. E é um tal de corre para lá, corre para cá, dá uma tapadinha aqui, vai aqui. Né? A pessoa fica lá fora pensando que você está mudando de roupa, não é. Você está dando uma arrumadinha, uma melhorada no ambiente para que a visita entre. Jesus não tem problema em entrar no meio do alvoroço. Agora, fato é que quando ele entra, a ordem chega junto. E ele chega e ele fala, por que todo esse alvoroço? Por que esse lamento? A criança não está morta, a criança apenas dorme. Todos começam a rir de Jesus. Todos começam a rir de Jesus. Todos começam a rir de Jesus. Sempre será mais fácil, querido, encontrar aqueles que vão gerar alvoroço. Eu conheço uma pessoa que eu costumo brincar, dizer que toda mulher sempre tem um batom na bolsa. Tem uma pessoa que eu conheço que eu falo
que ela sempre tem um frasco de álcool na bolsa. Não há problema que ela não consiga piorar. Quando tem uma confusão, lá está ela, para botar mais lenha na fogueira. Você sempre vai encontrar aqueles que vão entrar na sua casa para gerar alvoroço. Sabe onde estava esse povo? Dentro da casa de Jairo. A última coisa que Jairo precisava naquele momento era de gente alvoroçada. Gente que estava trazendo uma afirmação da derrota, uma afirmação da desgraça. Morreu, 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 morreu. Jairo precisava de pessoas que entrassem em sua casa e dissessem: tenha fé, não tenha medo, não tenha medo. Mas Jesus chega na casa de Jairo e ele encontra alvoroço, ele encontra choro, ele encontra a contemplação da desgraça, a reafirmação da morte. Maturidade é saber com quem a gente pode contar no dia mal. Maturidade é saber com quem a gente anda. Maturidade é saber quem ou o que a gente traz para dentro da nossa casa. Essa casa não significa necessariamente o seu espaço físico, mas a tua alma, o teu coração, o que você traz para dentro da sua alma, alvoroço. Quando você fica lá na internet enchendo a sua alma de porcaria, você está trazendo para sua casa alvoroço. Quando você está no seu ambiente de trabalho, trocando aquelas conversas que não edificam, você está trazendo para sua casa alvoroço. Quando você está no seu ambiente profissional, fazendo negociações escusas, você está trazendo para sua casa alvoroço. Quando você abre as portas da sua casa, espaço físico, para gente maledicente, gente mentirosa, gente fofoqueira, gente incrédula, você está abrindo a sua casa para alvoroço. Maturidade é saber filtrar o que eu trago para dentro da minha casa. No dia mau, as vozes que te cercam dizem o quê? Persevera, não tenha medo. Ou o que você ouve é: desiste, não tem mais jeito, se separa. Todo mundo se divorcia hoje em dia. Daqui a 6 meses ninguém lembra mais. Jesus entra no meio daquela confusão e eles começam a debochar de Jesus. E ele dá uma ordem, ele não faz um pedido. Ele dá uma ordem para que todos saiam da casa de Jairo. Antes do milagre, a confusão tem que acabar, irmãos. Jesus não opera milagres aonde há alvoroço. Diga isso para quem está ao seu lado. Jesus não opera milagre aonde há alvoroço. Jesus manda o alvoroço sair. Jesus manda os incrédulos saírem. Jesus manda os debochados saírem. Jesus manda aqueles que não vão cooperar com o milagre. Ele ordena: saia. Ele remove o alvoroço da casa de Jairo. Ele limpa a casa de Jairo. E ele pega o pai, ele pega a mãe e os discípulos. Por que ele não entra só com os 3 discípulos? Porque o milagre sempre vai acontecer a partir de uma autoridade legal. Deus não se move a partir daquilo que é ilegítimo. Se você é casado ou casada, a autoridade legal na sua casa quem é? Teu marido. Aí você vai se aliançar no dia mal com outro conselheiro, com outra conselheira. Se você é crente, o legítimo da sua vida é seu pastor, seus pastores. Se você trabalha em uma empresa, o legítimo são os teus patrões. Deus não vai te abençoar na sua empresa por nenhuma outra fonte, se não for a autoridade legítima que Ele constituiu. E se Deus quiser usar outra pessoa, Ele mudará a autoridade sobre a sua vida, não será você. Ele tira aquele líder e coloca um outro líder, mas foi Ele que fez e não você. Vou puxar o tapete desse cara, ou então vou me aliançar com um outro encarregado para fazer uma força-tarefa contra o meu líder. Não! Ele entra com o pai e com a mãe, eram autoridades legítimas sobre aquela criança.
Jesus se cerca das autoridades legítimas sobre a vida daquela criança. Ele traz os seus discípulos mais íntimos, e eram íntimos porque eram os caras que tinham mais facilidade em crer, eram os mais ousados, eram os mais audaciosos, eram os mais impetuosos, por isso eram os mais íntimos, eram os mais loucos, eram os que tinham mais facilidade em crer em coisas absurdas. Senhor, esse povo está te perturbando, vamos... Ele não falou, Senhor, porque o Senhor não ora para que todos morram. O Senhor quer que a gente resolva a parada. Esse era Pedro, esse era Tiago e João. Eles criam mesmo que se eles orassem, cairia fogo do céu e mataria aquelas pessoas que estavam incomodando Jesus. Eles criam mesmo. Olha o nível de fé dos caras. Eles ainda eram meninos, eram imaturos, mas eles eram diferenciados. Ande com gente diferenciada. Ande com gente diferenciada. Ande com gente diferenciada. Nos meus dias mais tenebrosos, eu procuro me cercar de gente diferenciada, porque no dia mau a gente fica vulnerável. A nossa capacidade de nos protegermos diminui muito. E um conselho errado, às vezes, é o suficiente para te levar para o centro do propósito de Satanás. Então ordenou que todos saíssem e tomou consigo o pai, a mãe, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Onde todos viam morte, Jesus via apenas um sono. E ele toma a menina pela mão, e ele não diz, viva. Ele diz, Talita cumi. Ele diz, menina, se levante. Eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos, em um mesmo texto a gente encontra uma mulher que sofria há 12 anos e uma menina morta de 12 anos. Nossa igreja tem 12 anos, é um ano de governo, é um ano apostólico sobre as nossas vidas, é um ano de governo sobre a sua vida. E nesses 12 anos Deus está falando para você, menino, levante-se. É necessário que a gente se levante para que a gente cresça, se torne homens maduros, mulheres maduras em Deus. Existem áreas da sua vida que não estão mortas, estão apenas adormecidas, mas o Mestre entra dentro da sua vida. Ele entra dentro do quarto onde a morte estava, querendo estabelecer o seu reinado, e ele dá uma ordem, levanta-se. Jesus diz para você nessa noite, Talita cumi. Eu ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a se mover. Ela não apenas levantou, olha que interessante. Jesus diz, levante-se. A Bíblia diz que ela se levanta e começa a andar. Fala assim para quem está ao seu lado, quando Jesus te puser de pé, se mova. Quando Jesus restaurar uma área da sua vida, se mova. Quando Ele te der algum talento, se mova. Quando Ele te der uma restituição, se mova. Porque quando eu me movo, eu multiplico o milagre. E ela começa a andar. E isso deixou todo mundo atônito. E Ele dá uma ordem expressa. Não conte para ninguém. Não compartilhe o milagre com os incrédulos. E dê a ela alguma coisa para comer. Essa é uma noite de restauração, querido, na sua vida. O Senhor vai te colocar de pé. Mas é necessário que você se fortaleça. Por isso que a menina começa a andar e ele fala, preserva ela, não conta para ninguém, não exponha ela. Dê primeiro de comer.
Deus faz um milagre na sua vida, Deus restaura o seu ministério, e você quer sair pelos 4 cantos fazendo heroísmo. Não. Deus restaurou, você se coloca de pé, agora você tem que se alimentar. Agora você tem que se fortalecer. Agora você tem que se amadurecer. Ela era uma menina recém-ressuscitada. Ela estava fraca. Ela estava viva, mas ela estava fraca. Ela estava restaurada, mas ela estava fraca. Ela estava restituída, mas ela estava fraca. Talvez hoje você vai receber uma palavra de Deus para restaurar o seu casamento. E você vai sair daqui com o teu casamento restaurado, mas ainda assim ele estará fraco. E você precisará alimentar o seu casamento para que ele se fortaleça. Só Jesus pode trazer vida aonde há morte. Mas o alimentar é a nossa parte. Jesus ressuscita, mas ele fala, deem vocês de comer. Jesus restaura a sua sorte financeira, ele abre uma porta. Aí agora você tem que dar de comer, você tem que fortalecer, você tem que administrar, você tem que gerenciar, você tem que mudar o seu padrão de comportamento. Ele restaura o seu ministério, você entrega a sua vida para Jesus, você volta para a casa de Deus. Peraí, não sai pregando não. Comece a se mover, mas nesse processo você precisa se alimentar, se preserve, se resguarde. É tempo de se fortalecer e de amadurecer. Deus restaurou meu casamento, glória a Deus, calma aí, foi o começo. Se alimente, se fortaleça, cresça, reaprenda. Maturidade é saber com quem podemos contar. Diga assim para o teu irmão, com quem você pode contar. Maturidade é saber com quem você anda. Diga assim, com quem você anda. Maturidade é saber quem você leva para sua casa. Casa representa vida, representa mente, representa coração. Casa representa intimidade. Para quem você expõe a sua intimidade? Quais são as influências que entram no seu coração? Através de televisões, através de músicas, através de conversas, através de relacionamento, através de amizades. Quais têm sido os agentes de alvoroço na sua vida? Jesus vai dar uma ordem para que o alvoroço saia, mas quando Jesus tirar o alvoroço, você tem que garantir que o alvoroço permaneça fora. E quando houver o milagre da restauração, quando ele te puser de pé, ande, não corra. Quando ele te puser de pé, ande, não corra. Quando ele te puser de pé, ande. Seja alimentado. Observa que não era ela que se alimentaria. Alguém tinha que alimentar ela. Quem ia alimentar essa menina? Quem? Quem estava ali? Os pais e os discípulos. Os discípulos iam embora com Jesus. Entende por que os pais entraram? Por que eles fizeram parte do milagre? Porque o milagre é processual, a ressurreição era parte, mas os pais seriam continuidade do milagre. Não é você que se alimenta, são seus pais que te alimentam, seus pais espirituais, seus pais profissionais, seus pais em todas as áreas da sua vida. Quem te alimenta? Seja alimentado. Se coloca de pé nessa hora. Certa vez eu vi uma mensagem do Cláudio Duarte, um trechinho de uma mensagem, onde ele estava falando de Jonas, e ele estava dizendo que todo um barco iria naufragar por causa de uma pessoa errada que entrou no barco. Eles não sabiam quem era Jonas. Havia um caos absurdo. O mar estava revoltado, os ventos sopravam, eles estavam quase naufragando. Detalhe, eles não sabiam por quê. Por causa de alguém que eles tinham colocado dentro do barco que não tinha sido colocado por Deus. Todas as vezes que você coloca no seu barco alguém que não foi Deus que colocou, você vai sofrer as consequências. Eles não sabiam por que ele estava sofrendo. Talvez nessa noite, enquanto o Espírito fala contigo, você está olhando para algumas áreas da sua vida e você pensa, mas eu sou crente, eu frequento a casa de Deus, eu dizimo,
eu amo ao Senhor, a minha família ama ao Senhor, eu não consigo compreender por que eu passo por algumas coisas, eu não consigo entender por que a minha família passa por algumas coisas. Talvez você está igual o capitão daquele barco, o barco era a responsabilidade dele, mas ele perdeu o controle a partir do momento que ele permitiu que alguém não autorizado por Deus estivesse lá. Se você passa por circunstâncias que você não compreende, é bom que você comece a perguntar para Deus: quem é que eu tenho que tirar do meu barco? Ou o que é que eu tenho que tirar do meu barco? Ou o que é que entrou no meu barco sem a sua bênção? O que é que entrou no meu coração sem a tua bênção? Que conselho que eu ouvi sem a tua bênção? Que aliança que eu estabeleci sem a sua bênção? Que amizade sem a sua bênção? Que influência que eu tenho permitido que recaia sobre a minha vida sem a sua permissão? Jonas sai, a tempestade acaba. Fala assim para o teu irmão: Jonas sai, a tempestade acaba. Talvez é tempo de você liberar Jonas para o propósito dele, para que você viva o seu. Jonas não morreria, ele precisava ser expulso do barco para ele avançar rumo ao seu propósito. E eles precisavam que Jonas fosse removido para que eles avançassem rumo ao seu propósito. Jonas com o barco era um empecilho na vida do outro. Aquela segurança para Jonas era a desgraça do barco. E a segurança para Jonas era a desgraça para ele mesmo. Talvez você vai ter que romper com algumas coisas ou com alguém, com alguns valores, com alguns amores. Talvez você vai ter que destruir alguns altares que foram estabelecidos diante de deuses e de amores estranhos, para que venha calma sobre o seu lar, para que venha calma sobre o seu ministério, para que as bênçãos que estão travadas há 20 dias sejam destravadas e te alcancem no 21º dia. O mundo espiritual, irmãos, é um mundo de princípios. Deus não abençoa o que está errado, Deus não abençoa o que está ilegal, Deus não abençoa aquilo que se move fora do propósito dele. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tem aprendido isso de maneiras tão duras muitas vezes. Deus não abençoa aquilo que se move fora do propósito dele, não abençoa. Não adianta você se rasgar, não adianta você clamar, não adianta você fazer jejum de Daniel, não adianta você parar de comer carne, não adianta você subir no monte, enquanto você não estiver alinhado com o propósito de Deus, as bênçãos não te alcançarão. Reavalie, quem é que você busca socorro? Quem é o teu socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu socorro. Quantas vezes eu atrasei a bênção de Deus sobre a minha vida, porque ao invés de dobrar os meus joelhos e perseverar no Senhor, eu fui buscar ajuda em homens. Entende isso, irmãos? Desde a antiguidade não se ouviu e não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espere em Deus, não tenha medo, tenha fé. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ao invés de pular do barco, de repente não é você que tem que sair do barco, não. De repente é Jonas. Provavelmente o capitão estava atribuindo aquilo a Deus. O problema não era Deus. O problema não era a habilidade dele de governar um barco. O problema não era o barco e nem tão pouco tempo. O problema era Jonas. Está você brigando com teu marido achando que o seu problema é ele. Está você brigando com a sua esposa achando que o seu problema é ela. Está você brigando com a sua empresa achando que o seu problema é seu patrão. Está você brigando na igreja pensando que o seu problema é seu líder. E seu problema é Jonas. Qual é o teu Jonas? O que é que tem gerado alvoroço na sua vida? Jonas dentro de casa, sem a bênção de Deus, gera alvoroço. A primeira coisa que Jesus faz ao entrar em casa: eu entro, eles saem. A calmaria precede o milagre.
A ordem precede o milagre. Para um milagre acontecer, a incredulidade tem que sair, a murmuração tem que sair, o lamento tem que sair, o alvoroço tem que sair, o deboche tem que sair. Os mesmos que choravam riram de Jesus. Como pode? O sujeito estava chorando, no minuto seguinte está rindo. Como pode? Falta de respeito ao próprio Jairo. O povo estava chorando. Do mesmo semblante que derramou lágrimas, no minuto seguinte estavam rindo de Jesus, debochando. Sai, 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 sai. É uma mensagem bem rápida, até mais rápida do que de costume, mas eu acredito que ela está sendo bem objetiva em vossos corações. Esse é um ano, irmãos. Fala assim, irmão, nada vai travar a sua história. Fala assim, no ano da maturidade, nós vamos romper. Esse ano, querido, empresários vão romper. Casamentos que vivem dores há tantos anos serão restaurados. Vidas financeiras de altos e baixos serão estabilizadas. Ministérios mortos serão ressuscitados. A confusão vai sair e a paz vai reinar. Mas você precisa restaurar os seus altares. Amém, queridos? Eu quero te dar um tempo, enquanto a gente vai ministrando aqui no altar, para você falar com Deus. Você e Deus. Você entendeu o que o Espírito tinha para falar para você? Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Se você entendeu, entenda uma coisa, Jesus está falando para você hoje. Talita cumi, levante-se. 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 12 é o tempo na cultura judaica, onde eles fazem o bar mitzvah. É onde o menino vira homem. 12 é quando o menino vira homem. É a transição. Ele te chama menino, levante-se. Mas quando você se levanta como homem. Você se deita como menino, mas levanta como homem. É tempo, querido, de levantarmos, mas não como nós caímos, mas levantarmos diferentes. Fale com seu Deus nessa hora. Comece a andar. Seja alimentado. Permita-se ser alimentado. Reaprenda o caminho da casa de Deus. Reaprenda o caminho da escola bíblica. Reaprenda o caminho do discipulado. Reaprenda o caminho dos cultos. Reaprenda o caminho dos seus pastores. Reaprenda o caminho dos seus referenciais. Reaprenda o caminho da mão que te contratou naquela empresa. É Ele que você tem que ser fiel. É por Ele que você tem que orar. É com Ele que você tem que andar. É a empresa que te abençoa. Não amaldiçoa a mão que te abençoa. Porque as coisas não são como você quer. Abençoa. Seja um reparador de brechas dentro daquela empresa. Seja um reparador de brechas dentro da sua igreja. Seja um reparador de brecha dentro da sua família. Não seja um agitador. Não seja um agitador. Não seja um agitador. Seja a solução de Deus. Jesus quer te levar para um ambiente íntimo com o Pedro, Tiago e João. Jesus quer te levar para um ambiente íntimo. Mas você precisa ser audacioso em fé. Jesus estava com a multidão, mas ele selecionava com quem ele andava. Ramanarabashuri cantore ashuri kalamanara chorere. Tarabakalamanoro xerere ararada rabachou. Rederebe kalamanara shuri andarabachou. Senhor, repreenda nessa hora as vozes de confusão que visitam as mentes dos teus filhos, em nome de Jesus. Toda voz estranha, toda voz ilegal, toda voz que vem de autoridade legítima, todo conselho ímpio, eu repreendo. Todo conselho que tem se tornado uma fortaleza mental, todo conselho que tem se instalado em corações como uma fortaleza mental, remove esse parasita do inferno pelas raízes. Seja livre em nome de Jesus. Se levante como guerreiro do Senhor e comece a andar. Andar significa o seu posicionamento em Deus. Não adianta se posicionar e não se mover.
Posicione-se em Deus. Seja alimentado. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. No nome de Jesus, eu creio que essa é uma noite de quebra de grilhões. Ele é rápido quando você se posiciona. Entende uma coisa aqui? Às vezes a gente acha que tudo é demorado. Isso é estrutura de incredulidade. Você pode se posicionar hoje, e ainda hoje, antes de dormir, em pleno domingo, aquela bênção que você esperava te alcançar. Sabia disso? Esses pais entram num ambiente de intimidade com Jesus e seus discípulos. A Bíblia fala, imediatamente, ela é curada. A mulher do fluxo de sangue, ela diz, se eu tão somente tocar, fé, dependência, credulidade, e ela toca. O mesmo texto repete 2 vezes a mesma palavra. E imediatamente ela foi curada. Eu não sei qual é a sua causa, qual é o alvoroço, qual é o teu naufrágio, qual é a tua morte. Mas se você entrar num ambiente de fé, Ele pode mudar a tua causa imediatamente. A igreja abandonou ao longo dos anos a fé no imediato. A gente acredita que as coisas vão acontecer um dia, uma hora. Mas se você for rápido com Deus, Ele será rápido com você. Imediatamente. Eu tenho vivido experiências profundas com Deus, posicionamentos que têm destravado bênçãos imediatamente. O nosso Deus tem pressa em mudar a tua realidade, mas você precisa se lançar sem reservas. Você precisa ser rápido em confiar nas instruções dEle. Imediatamente ela foi curada. Imediatamente. Pleiteie a sua causa. Olha aqui para mim. Aprenda a pleitear em Jesus a sua causa. Se a energia que você gastasse lutando com as circunstâncias ou com as pessoas, se você canalizasse essa energia em pleitear a sua causa em perseverança com Cristo, sua vida seria diferente. Aquele homem, ele atravessa a multidão. Jesus tinha acabado de chegar, todo mundo queria falar com Jesus, e ele já chega se ajoelhando, ele já chega diferente. Jairo pleiteou a causa dele. Aquela mulher, no meio da multidão, ela sai varrendo todo mundo, ela não conseguia ver mais nada, ela estava obstinada por Jesus. Talvez o que te falta é obstinação. Eu não consigo ver mais nada a não ser Jesus no dia mau. Eu não consigo ver nenhuma solução a não ser Jesus no dia mau. Eu não consigo ver nenhuma alternativa a não ser Jesus. Se você parar de se agitar, de se debater e concentrar essa força em pleitear a sua causa em Deus, Ele pode imediatamente mudar a sua realidade. Pare de agir como menino. Para de agir como menina. Para de se fazer de vítima. Para de fazer cara de coitado para todo mundo ter piedade de você. Se levante, parte para cima. Confia no teu Deus. Guerreie as suas batalhas. Pleiteie as suas causas. Persevere em Jesus.
Jesus fala Senhor, a Bíblia fala que Jairo clamou insistentemente. No meio do caminho, Jairo tinha pressa. Jesus para. E se Jesus parar no momento que você tem pressa, você espera Jesus ou você deixa Jesus e vai resolver do seu jeito? No meio do caminho, Jairo tinha pressa, Jesus para. Jairo tinha pressa, então Jesus, quem é que me tocou? Que mané, quem é que me tocou? Vambora, Jesus, minha filha está doente. Pedro, vão comigo. Se Jesus parar no momento que você tem pressa, você espera Ele? Ou você vai fazer da sua maneira? Ah, Jesus, eu esperei até aqui. Ele espera. E se a desgraça chegar nesse meio tempo? Se Jesus não tivesse parado para atender essa desgraçada dessa mulher, Ele tinha salvado a minha filha. Jesus fala, fica tranquilo, meu irmão. Não tenha medo, tenha fé. Quando Jesus está contigo, querido, esquece o tempo. Ele é dono do tempo. Ele faz sol parar, Ele faz o dia avançar, Ele faz a noite retroceder, Ele para o calendário. Quando você está com Jesus, não importa a hora. Se você está com Jesus, não importa o tempo. Se você não estiver com Ele, tenha desespero. Mas se você estiver com Ele, não importa o tempo. Ele é Senhor do tempo. Pleitei a sua causa. Bem-aventurados que nele esperam. Há poder no nome. Ricardo já está aqui, ó. Vem pro altar aqui. Quer subir aqui, ó. Deus sempre teve endereço certo para derramar fogo. Ele sempre teve endereço certo para aceitar oferta. Ofertas sempre foram entregues em altares. Vem para o altar apresentar a sua vida como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável. Diga, eis aqui, Senhor. Diga, eu me ajoelho hoje, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Não tem a ver com o pastor Ângelo, tem a ver com o Senhor teu Deus. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor das circunstâncias, Ele é Senhor do impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Conforme Ele perguntou ao seu servo, por acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Ele que estabelece reis e os faz cair. Não há nada que Ele não possa fazer. Parte para cima, igreja. Deixa de ser menino, pleiteie as suas batalhas. Hoje é o dia da sua mudança. Um menino se ajoelha e um homem se levanta. Ele muda a sua sorte. Ele muda a sua sorte. Ele muda a sua sorte. Era minha sorte, Deus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vamos, vocal. Há poder no nome de Jesus.